O senador Lazier Martins, pelas redes sociais, manifestou-se sobre a censura de cidadãos ocorrida hoje a mando de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Lazier Martins postou uma foto com a legenda: "Aí está o objetivo do projeto das fake news, que ainda nem é lei." Mas o ministro Alexandre de Moraes se adiantou, cometendo essa violência contra a liberdade de expressão. O senador acrescentou: "Novo abuso supremo. O bloqueio hoje de contas no Twitter de 16 investigados por suposta disseminação de notícias falsas foi mais uma arbitrariedade cometida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, dentro do ilegal inquérito das fake news. Esse novo ataque à liberdade de expressão é uma amostra do projeto na Câmara que trata do tema." O deputado Felipe Barros compartilhou publicação da internauta Cláudia Wild, que dizia: "Infelizmente, a censura no Brasil já é uma realidade. Se a situação não for revertida rapidamente, estarão certos de que poderão prosseguir com todas as medidas autoritárias. É um caminho sem volta. O Brasil está sob uma ditadura do judiciário. Canalhas et caterva aplaudem." O deputado General Girão afirmou: "A perseguição vinda do STF continua. Hoje tivemos mais uma agressão contra a liberdade de expressão. Incrível que somente contra apoiadores do presidente Bolsonaro. Se isso não é ativismo político dentro da Corte Maior, alguém pode me dizer o que é?" O deputado acrescentou a hashtag "Não vão nos calar." A deputada Carla Zambelli comentou a derrubada de perfis de conservadores nas redes sociais Facebook e Twitter a mando de Alexandre de Moraes. A deputada apontou que trata-se de uma preocupante tentativa de calar a direita. Zambelli questionou: até onde isso vai? Qual a verdadeira intenção por trás disso? Será que nós todos da direita não seremos calados até 2022 para que a gente não tenha como colocar gente no Congresso? A deputada apontou: e o duro disso tudo é, a quem a gente vai recorrer? Assista. Olá pessoal, boa tarde, aqui é Carla Zambelli. Bom, acabaram de noticiar que a Justiça manda derrubar contas de pessoas bolsonaristas. Pessoas como Luciano Hang, Bernardo Kister, pessoas que usam suas contas para manifestar suas opiniões. Muito preocupada com a liberdade de expressão das pessoas que têm um viés ideológico de direita. É uma investigação e uma tentativa de calar a direita. Até onde isso vai? Qual é a verdadeira intenção por trás disso? Será que, em última análise, nós todos da direita não seremos calados até 2022 para que a gente não tenha como colocar a gente no Congresso? O que eu venho pensando é só isso. Não é só uma questão de opinião durante o período entre campanhas. A gente está aí perto de uma campanha para prefeito e vereador. A gente tem uma campanha em 2022 para presidente, deputados estaduais, deputados federais, governadores. O que vai ser da direita sem a possibilidade de usarmos as redes sociais para nos expressarmos? Querem nos calar e querem nos afastar da possibilidade de estarmos no poder. Isso é gravíssimo. É um ataque à liberdade de expressão generalizado a quem é de direita. Muito preocupante. A minha solidariedade a todos aqueles que foram atingidos, e saibam, todos nós que estamos na direita somos possíveis alvos. A justiça não pode continuar agindo dessa forma, enviesada. Ela deveria ser cega, ela deveria ser imparcial. E o duro disso tudo é a quem que a gente vai recorrer. A defesa da ativista Sarah Winter divulgou uma nota. É com pesar que a defesa de Sarah Winter recebeu a notícia da suspensão e bloqueio da conta de Sarah Winter no Twitter e de inúmeros outros cidadãos brasileiros, de acordo com a determinação do ministro relator do inquérito inconstitucional 4781, o inquérito das fake news, mais conhecido como o inquérito do fim do mundo. Sarah Winter faz parte do referido inquérito por um tweet de apenas uma linha,
o que, segundo consta no tal inquérito, mereceu busca e apreensão, prisão e agora o sepultamento de sua liberdade de expressão. A Constituição Federal traz ainda em seu artigo 220 que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Pois bem, nesta data vênia, esse artigo foi revogado pela ditadura da toga, sem pudor, sem vergonha, sem justificativas plausíveis, senão calar quem tem voz. A defesa de Sarah Winter informa que denunciará aos organismos internacionais de direitos humanos a grave ofensa à liberdade de expressão, direitos e garantias fundamentais. Esse foi um grande passo rumo ao nefasto desconhecido que, nas palavras de Rui Barbosa, ilustram bem os momentos ímpar que vivemos. A liberdade não é um luxo dos tempos de bonança. É, sobretudo, o maior elemento de estabilidade das instituições. Sem liberdade, sem voz, sem vida. Seja bem-vindo à escuridão. Assinam a nota os advogados Renata Cristina Félix Tavares, Paulo César Rodrigues de Faria, Laiane Alves da Silva, Paul Karsten Kemp de Farias e Geraldino Santos Nunes Júnior. A assessoria de imprensa de Bernardo Küster também se manifestou em nota. Ouça. A assessoria jurídica de Bernardo Pires Küster, jornalista e diretor de opinião do jornal Brasil Sem Medo, vem, através da presente, manifestar seu inconformismo com a decisão proferida nos autos do inquérito 4781 do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a remoção de suas contas junto às plataformas Twitter, Facebook e Instagram. Sem prejuízo de todas as arbitrariedades já cometidas nestes autos, a decisão constitui a mais pura censura, calando e intimidando as atividades desempenhadas pelo jornalista e ofendem não apenas a legislação brasileira, em especial artigo 2º, artigo 3º, inciso 1º e o artigo 8º da Lei Federal nº 12.965, de 23 de abril de 2014, o Marco Civil da Internet, o artigo 5º, inciso 4º e 9º, e ainda os artigos 220 a 223 da Constituição Federal de 1988, como também o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos e a Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão, apresentada pela Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Organização dos Estados Americanos. Por tais razões, informa-se que todas as medidas cabíveis serão tomadas dentro e fora do país, manifestando, outro sim, nosso mais absoluto repúdio a qualquer espécie de censura e intimidação do jornalista pelas autoridades brasileiras. O PTB divulgou uma nota na Nação Brasileira intitulada "PTB não permitirá que censura da toga e opressão calem Roberto Jefferson". Ouça. O Partido Trabalhista Brasileiro foi surpreendido nesta sexta-feira com a mais nova medida arbitrária do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de censurar o presidente nacional da legenda, Roberto Jefferson, impedindo-o de exercer seu direito à liberdade de opinião e expressão por meio das redes sociais. Por decisão de Alexandre de Moraes, com base no dissimulado inquérito no qual é relator, o Twitter foi obrigado a suspender a conta de Roberto Jefferson. O referido magistrado acusa o presidente do PTB de disseminar fake news contra os ministros da Suprema Corte, sendo que, na realidade, o líder PTBista profere comentários e informações sobre os mesmos com base em matérias jornalísticas. Portanto, o PTB vem novamente falar à nação brasileira que repudia veementemente esse inquérito das fake news e os atos de Alexandre de Moraes, todos eles com viés inquisitorial, cuja única e exclusiva finalidade é coagir e inibir patriotas brasileiros de se manifestarem livremente. Além disso, reiteramos que, com a decisão de outrora e a cumprida na tarde de hoje, Alexandre de Moraes afronta e viola a Constituição Federal, pois, ao contrário do que interpreta o ministro, o cidadão Roberto Jefferson está amparado no artigo 5º da Carta Magna, exercendo, portanto, seu direito à liberdade de opinião e expressão, um dos pilares da democracia,
conforme prevêem os seguintes incisos. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O PTB lamenta que, em pleno século XXI, o Brasil esteja passando por um novo ato institucional número 5, justamente exercido por aqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição. Infelizmente, o PTB e a nação brasileira constatam visivelmente que os atuais ministros, em especial Alexandre de Moraes, tenham transformado a Suprema Corte em uma nova Gestapo. Acusam, interrogam, julgam e condenam, em especial os que se manifestam livre e diferentemente. Embora se considerem, os 11 ministros não estão acima da Constituição. Por fim, o Partido Trabalhista Brasileiro afirma que não vai permitir que Alexandre de Moraes e demais membros do atual Supremo Tribunal Federal calem a voz firme e as verdades inigualáveis ditas pelo presidente Roberto Jefferson. Não permitiremos que a censura da toga e a opressão prevaleçam. O PTB lutará para que a luz da democracia, da verdadeira justiça e da liberdade triunfe sobre a escuridão desses magistrados.